Olá, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre o efeito sanfona, muito temido por aqueles que querem perder peso e muito comum, infelizmente, esse reganho de peso. A gente chama efeito de sanfona quando a gente cai num ciclo vicioso de perder peso e reganhar, perder peso e reganhar, perder peso e reganhar mais de uma vez quando esse processo acontece. E aí eu quis trazer esse assunto aqui para que a gente consiga entender um pouco por que isso acontece e como evitar, claro, que é o que a gente quer mais saber, né? Bom, vamos tentar entender por que esse efeito sanfona acontece. Na maioria das vezes, acontece quando a gente faz uma restrição alimentar não balanceada, principalmente quando não é acompanhada da prática regular de atividade física. Com isso, a gente tem uma perda de peso às custas não só da perda de gordura, mas também da perda da massa muscular, que a gente chama de massa magra, o que acaba resultando numa redução do nosso metabolismo basal. O metabolismo basal é a nossa queima calórica. A gente chama de basal porque é a queima calórica considerada de repouso, não levando em consideração a atividade que a gente faz no dia a dia ou uma atividade física programada. Então, é muito natural quando existe uma perda de peso, principalmente uma perda de peso acentuada, assim, de cerca de mais de 10% do peso corporal, é muito comum que haja essa redução desse nosso metabolismo basal. Isso é fisiológico, isso acontece naturalmente com todo mundo que perde peso. E é, de uma certa maneira, um mecanismo de proteção do nosso corpo, que tem uma tendência a querer repor os estoques, que são as nossas reservas de gordura, que a gente perdeu com essa perda de peso. Então, de uma forma muito inteligente, o corpo ele faz adaptações hormonais e metabólicas que vão favorecer a recuperação desse peso perdido. Isso acontece, por exemplo, vou citar alguns hormônios que estão envolvidos nisso, tem vários outros, mas acontece uma redução, por exemplo, do hormônio T3, que é um hormônio da tireoide, isso favorece essa diminuição do metabolismo, e existe também um aumento de um outro hormônio chamado grelina, que acaba aumentando o apetite, ele é um hormônio responsável por aumento do apetite. Então, a pessoa, quando ela perde peso, ela tem essa tendência a ter mais fome e com o metabolismo mais reduzido, se não há um cuidado, uma atenção toda especial, né, nesse que a gente chama de processo pós-perda de peso, que é o mais importante, é a manutenção, né, do peso perdido, quando então começa a haver um retorno aos padrões alimentares errados anteriores, é muito comum que esse reganho de peso seja feito de forma muito rápida. Então eu vejo isso muito na prática, as pessoas perdem peso, aí elas acham que estão ótimas, já perdeu peso, não estão praticando atividade física, não têm um cuidado de mudança de hábito alimentar a longo prazo, de mudança de estilo de vida a longo prazo, começam a voltar a comer tudo quanto é porcaria, alimentos não saudáveis, ricos em muitas calorias, e isso então vai fazer com que nesse organismo que já está com o metabolismo reduzido, que já está favorável a ter, né, uma tendência de repor os estoques que foram perdidos, então isso vai fazer com que haja um reganho de peso. Só que quando a gente emagrece, como eu falei, a gente perde gordura, mas também perde músculo. E se você reganha peso, você normalmente reganha gordura. Então isso, com o passar do tempo, vai mudando a nossa composição corporal e a gente vai ficando cada vez com mais gordura e menos massa magra, que é o músculo. Isso faz com que o nosso metabolismo fique, então, cada vez mais lento, e aí fica cada vez mais difícil perder peso novamente e manter novamente. Por isso que a gente entra nesse ciclo vicioso ou nisso que a gente chama de efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, tá?
Bom, como que a gente faz para vencer isso, né? Em primeiro lugar, uma alimentação adequada. E no caso de uma necessidade de uma dieta para perder peso, é importante que essa dieta, por isso que eu não gosto muito nem desse termo dieta, porque é importante que esse novo padrão alimentar ele não seja temporário, porque a dieta tem muito essa característica, você faz ela durante um tempo. Ah, eu quero emagrecer, então vou fazer dieta. Ah, depois que eu emagreci, eu não tô mais de dieta, eu volto a comer de tudo. Esse é o principal erro, né? Então, na verdade, a gente não tem que estar fazendo dieta. O que a gente tem que fazer é mudar o nosso hábito alimentar e passar a se alimentar de forma correta, mudar o nosso estilo de vida e passar a praticar a atividade física, que é fundamental para a manutenção dessa massa magra que eu expliquei do músculo, tá? O que é uma alimentação saudável? É uma alimentação em que a gente tem que, a qualquer custo, evitar os carboidratos refinados, os açúcares que têm um alto índice glicêmico, que estimulam muito a nossa insulina. Eu já falei, tem um vídeo aqui no meu canal que explica mais sobre isso. Procurem entender melhor sobre isso. Evitar alimentos que tenham uma quantidade de gordura, principalmente as gorduras que não são saudáveis, uma quantidade muito grande de gordura, porque eles vão ser alimentos muito calóricos. Então, evitar a qualquer custo os alimentos que são processados ou que são ultraprocessados. Então, ter uma alimentação saudável é uma alimentação baseada em uma comida natural, que é a base de proteína, de verduras, de legumes, de frutas, com bastante fibra para dar mais saciedade. Também tenho outros vídeos aqui no meu canal que eu explico sobre isso, procurem. Tem um vídeo que eu inclusive falo sobre emagrecimento saudável e eu falo lá um pouquinho sobre alimentação. Então, mudar essa alimentação e fazer uma dieta com uma alimentação saudável mudar, que eu digo mudar, é mudar a longo prazo, né? E fazer uma alimentação saudável é então fundamental. Quando há uma necessidade de restrição calórica maior, e às vezes a gente faz isso nas pessoas que precisam perder bastante peso, então existe uma restrição calórica maior para que essa perda de peso ela seja maior, isso seja motivante para a pessoa que está fazendo, né, ali o processo de emagrecimento. Então, quando existe essa restrição calórica maior, há uma necessidade fundamental isso, que ao se perder o peso e se chegar muito próximo da meta ou chegar na meta desejada, essa alimentação ela precisa ser progressivamente aumentada em calorias e os alimentos que foram restritos, eles precisam ser introduzidos aos poucos para que haja um tempo necessário para o teu organismo se acostumar e houver uma adaptação fisiológica, metabólica de todos esses hormônios que ficam de uma certa maneira alterados quando a gente tem esse processo de emagrecimento, tá? Além disso, a atividade física vai ser um fator essencial nesses casos para que haja não só uma preservação da massa magra enquanto está acontecendo o processo de emagrecimento, como também já nessa fase de manutenção, esse ganho de massa muscular feito por atividade física de força, né, vai ser fundamental para a gente poder aumentar esse metabolismo basal, não deixar esse metabolismo tão reduzido, para que então não aconteça com tanta facilidade o reganho de peso. Então, é exercício de força que deve ser feito, é musculação, não é atividade física aeróbica, não para isso que eu tô falando, que é para ganho de massa muscular. É exercício tipo musculação, ginástica localizada com um pezinho, ou um pilates, exercícios que vão trabalhar ali a força do músculo, tá? Aí sim você tem esses benefícios que vão ali contribuir para que a gente, a longo prazo, né, evite esse tão temido efeito sanfona, tá, gente? Então, eu queria só, por último, lembrar sobre medicação, que também é uma coisa importante, as pessoas que às vezes precisam tomar remédio
durante o processo de emagrecimento, principalmente os inibidores de apetite, também é fundamental que haja um desmame aos poucos da medicação. É muito comum um paciente que perdeu peso, ele para de tomar o remédio, muitas vezes para o acompanhamento médico, e aí o que acontece? A fome, às vezes, ela vem em rebote. E aí quando você tem, então, já nesse período que o teu organismo está favorável ao reganho de peso, o teu corpo ele quer repor os estoques que ele perdeu. Você não mudou o teu padrão alimentar, volta a ter os mesmos erros alimentares anteriores, não está praticando atividade física e para de tomar o remédio de uma hora para outra, o reganho de peso ele é certo. Então, uma outra coisa importante para a gente finalizar é a redução aos poucos da medicação inibidora de apetite, um desmame progressivo e, se houver necessidade durante a manutenção, manter a medicação mais a longo prazo, mesmo que você já esteja no seu peso ideal. A gente normalmente, quando atinge o nosso peso ideal, a gente deve se manter super atento na alimentação, mantendo ainda as calorias reduzidas, mantendo medicação se foi o caso, se realmente estava em uso, normalmente o dobro do tempo que a gente levou para perder peso. Aí então a gente vai entrar numa terceira fase, que é essa manutenção a longo prazo, em que a gente tem uma necessidade de incorporar hábitos alimentares e práticas, como eu já falei, de atividade física de forma super regular, mesmo constante, para que a gente não tenha reganho. Não tem jeito, não é fácil, mas é possível. E aí, realmente, se você quer ter sucesso e quer vencer de vez esse efeito sanfona, segue as minhas dicas. Cuide da alimentação, mude seu padrão de alimentação, procure estar sempre fazendo atividade física, tenha um acompanhamento a longo prazo e veja, né, com o seu médico, com quem está te acompanhando, questão de medicação, nunca pare de tomar remédio assim de repente de uma hora para outra. Tá bom, gente? Então, essa foi minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Queria convidar vocês a se inscreverem no meu canal, curtirem esse vídeo se você gostou, me ajude a compartilhar, compartilhe com seus amigos, fiquem atentos aqui no canal porque eu tenho feito várias lives, quase toda semana tem vídeo novo, vocês podem acionar as notificações porque assim vocês ficam sabendo, né, sobre as novidades, tá bom? Então, essa foi minha dica de hoje e até a próxima, pessoal. Um beijo!